Amém, igreja? Confesso que estou um quanto aflito, né? Domingo passado, o pastor Geto falou para mim: João, você quer uma oportunidade domingo no culto de manhã para trazer uma palavra? E ele me pegou um pouco desprevenido, e eu não pensei e falei: amém, pastor, eu aceito. E aí, estou eu aqui, né? Tremendo, mas o Senhor é bom, né? Porque Ele sabe de todas as coisas e a gente precisa falar do amor dEle, falar da palavra dEle a todo momento, mesmo quando nós estamos com medo, mesmo quando nós não achamos que não temos experiência ou por qualquer motivo nós precisamos aceitar os convites que o Senhor faz para a gente e fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, né? Então, quem quiser acompanhar aí, eu vou ler Lucas 15, uma passagem bem conhecida por todos aí, Lucas 15, do 11 ao 32, amém? Fala assim, ó, Lucas 15, do 11 ao 32, né? São as parábolas do Senhor, ele vem contando algumas e ele chega nessa, que é a parábola do filho pródigo, né? Que todos conhecem. A palavra diz assim: disse ainda Jesus, né? Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm o pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe, quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se ao seu pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revestiu com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejamos, pois esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. O seu filho mais velho, que estava no campo, quando voltava, já de perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele lhe disse: É teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu ao seu pai: há
há tantos anos que eu te sirvo, e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. Contudo, veio esse teu filho, que devorou os teus bens com prostitutas, e para ele matas um novilho de cevado? Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi encontrado. Amém? Nós estamos diante de uma parábola que todos conhecem, né? E a gente encontra nessa parábola alguns problemas, né, que surgiram aí no decorrer dela. E a pergunta é: nós passamos por problemas? Alguém aqui tem problema? Muitos? Poucos? Mas a gente passa por problemas, isso é comum, né? Na vida do cristão, na vida de todos, né? Mas principalmente na vida do cristão, nós passamos por problemas, isso é comum para todos nós. Mas o importante é o que nós fazemos quando nós temos esses problemas. Isso é o que vai determinar como que você vai, né, sair desse problema. Então, isso é importante. Eu trabalho numa indústria, né? Eu trabalho numa indústria automobilística. Eu trabalho na área da qualidade, e quando nós temos algum problema com o nosso cliente, por exemplo, vou mostrar um pouco da realidade do meu trabalho para vocês entenderem. Quando nós temos um problema, por exemplo, eu tenho um problema lá no cliente meu, ele me manda: ó, aconteceu isso, nós temos um problema com a peça de vocês aí, certo? E aí é um problema. A gente precisa o quê? Resolver esse problema, né? A área onde eu atuo é exatamente, eu sou a pessoa que faz essa resposta para o cliente. Ó, aconteceu o problema no cliente, a gente precisa resolver esse problema. E aí, dentro da indústria, dentro da qualidade, a gente tem algumas ferramentas que fazem com que a gente solucione esse problema, com que a gente chegue à causa raiz do problema, para que ele não venha a acontecer de novo. Essa é a ideia quando a gente vai responder para um cliente. Porque ele não quer que aconteça novamente o problema, né? Para ele gera prejuízo e para a gente também não é legal. Então, dentro dessa ferramenta, nós temos algumas ferramentas que nós utilizamos para chegar nessa causa raiz. E uma delas é perguntar o porquê desse problema. A gente fala que é o 5 porquê. Nós temos que chegar na causa raiz do problema através do porquê, certo? Então é mais ou menos assim: por que aconteceu isso? Aconteceu porque, vamos pegar um exemplo, né? Vou dar um exemplo. Uma peça que estava com a trincada ou com a rebarba. Por que aconteceu a rebarba? Porque a máquina não estava ok. Porque o operador falhou na hora que ele foi fazer e não seguiu a instrução. Enfim, nós chegamos nesse porquê para chegar na causa raiz. Porque uma vez que você chega na causa raiz, você consegue eliminar aquele problema para que ele não aconteça de novo. Certo? Mas lá a gente usa essa ferramenta do 5 porquê, e nós acabamos utilizando toda a equipe, uma equipe multifuncional, para que a gente possa todos discutir. Mas, se nós formos levar para a palavra do Senhor e para nós como crentes, quando nós temos um problema, para nós o que é importante? O que a gente precisa fazer? Se achegar ao Senhor. Quem é a equipe que vai te ajudar a solucionar o problema? É o Espírito Santo,
e o Senhor Jesus Cristo. Não tem uma maneira diferente da gente conseguir resolver um problema na nossa vida, nós cristãos, nós crentes, a não ser com a ajuda do Espírito Santo de Deus e com a ajuda do Senhor Jesus Cristo. Não tem. Nós podemos tentar resolver todos os nossos problemas de toda forma. Nós temos forças muitas vezes para isso, para trabalhar, para fazer as coisas. Eu estou com um problema financeiro, eu vou correr, eu vou arrumar mais um emprego, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu estou com um problema de saúde, eu vou procurar mais médicos, Não tem... É claro, a gente precisa fazer a nossa parte, mas quando um problema surge, se você não se achegar ao Senhor, e se você não se entregar ao Senhor, não entregar aquele problema na mão daquele que pode resolver tudo, provavelmente você vai trabalhar muito, você vai correr muito, você vai usar muito seu braço, e talvez você não resolva o problema. Então, nessa noite, nós vamos, diante desse texto, entender um pouco o que o Senhor quer das nossas vidas, quando nós temos algum problema. Porque nesse texto, a gente encontra alguns problemas que aconteceram aí, problemas gerados por nós mesmos. Não tem problema que somos nós mesmos que geramos? Sim. Muitos deles, a grande maioria dos problemas que acontecem na nossa vida são causados por nós mesmos. Por fazer aquilo que nós queremos, por não entregar na mão do Senhor aquilo que a gente quer fazer, e muitas vezes a gente acaba causando um grande problema na nossa vida. Alguns problemas surgem na nossa vida e nem sempre são causados por nós, são problemas rotineiros, problemas do dia a dia, A gente sempre brinca aqui assim, quando nós estávamos construindo, eu, a Sandra, meu pai ajudou a construir a minha casa, ainda estamos construindo, ainda estamos nesse processo de construção, e eu sempre estava lá, Sandra, vai ser assim, a gente discutindo, vendo como que vai ser. Aí a Sandra falou para mim assim uma vez, eu quero... A Sandra falou para mim assim, João, você vai com seu pai aí, faz do jeito que vocês sabem, eu não conheço muito. Ela falou, mas tem duas coisas que eu quero na construção. Primeiro, que na cozinha eu quero uma ilha, sabe aquelas ilhas, cozinha bonitona assim? Ela queria isso. E a segunda, eu quero uma janela, que eu até não sei falar direito o nome, janela by window. Sabe como é essa janela by window? Aquela que tem ela é aquelas que aparece naquelas novelas, naquelas filmes americanos. Ela é reta assim, tem um ângulo no final. Já viram? Ela faz um ângulo, enfim, é uma janela. E aí, beleza, eu falei, não, Sandra, beleza, vamos correr atrás, E aí foi se construindo, a ilha um pouco mais tranquilo de fazer, fizemos, eu e meu pai, beleza. Só que quando chegou na parte de colocar a janela, eu falei, Sandra, a janela é complicada, porque é uma janela muito cara, E a gente, dentro do nosso orçamento, não dava. Eu falei, não dá. Enfim, surgiu-se um problema, Não um problema que vá gerar, não. Mas, enfim, era um problema. E ela falou, não, João, se não tem, não tem. Enfim, fizemos lá, meu pai colocou a porta, colocou a janela, do jeito que que ela não queria, mas amém, entregamos na mão do Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E nessa época eu estava trabalhando numa empresa, e um amigo meu falou assim, João, o meu tio tem um portão lá de 10 metros, não te interessa? Eu falei, interessa, mas o problema é que agora eu não consigo comprar, Ele falou, não, ele não quer, ele trocou e ele quer só alguém para tirar esse portão lá e levar, ele quer doar. Se você for buscar o portão, é só buscar. Eu falei, amém, é meu, recebo, A gente, como cristão, a gente vai, toma posse, isso mesmo, toma posse. Enfim, combinei com ele no sábado,
peguei um amigo meu que tem um caminhão, falei, vamos lá buscar o portão comigo? Vamos. A Sandra foi junto. E quando nós chegamos lá, era um terreno grande, né? E ele falou, João, tem uma janela naquele quartinho, e meu tio falou, se você quiser levar ela, você pode levar também. Falei, amém, irmão, aceito, opa, tomei posse. Vou eu para o quartinho junto com ele, quando ele abre a porta, que eu vejo, o que tem lá dentro? Uma janela by window. Eu olhei, quando eu olhei, eu já... E aí, eu chamei a Sandra, falei, Sandra, vem ver o que tem aqui, né? E aí ela veio, ela falou, não acredito, perfeita, todos os vidros, já com tudo, do jeito que ela queria. E aí eu falei, o Senhor às vezes até mima a gente, né? Porque isso é um mimo do Senhor. Nós como cristãos, você já se sentiu às vezes mimado pelo Senhor? Mimado no sentido assim, você quer aquilo, não que tudo que a gente quer o Senhor vai dar, mas muitas vezes nós entregamos na mão do Senhor os nossos sonhos, os nossos desejos, e Ele muitas vezes, né, nos mima até, chega a ser um mimo. E aí nós pegamos a janela. Eu falei, agora, vai convencer o meu pai a tirar a janela que ele já colocou e colocar essa aí, porque eu estou fora. Eu estou fora de convencer o velho. Mas o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes o problema nós temos que colocar diante do Senhor. Todos os problemas que nós temos que entregar ao Senhor. Porque senão, nós estamos perdidos. Então, esse texto vai dizer, né, vocês conhecem melhor que eu até, a história do filho pródigo, o filho que saiu, que pegou toda a riqueza do pai, a parte que era dele, e saiu e gastou tudo do jeito que queria, e em um certo momento ele percebeu que o quê? Que ele estava vivendo mal, né, que ele gastou tudo e que ele não tinha mais condições. Então, esse texto nos ensina algumas coisas que nós precisamos entender. A primeira coisa que eu notei, e que eu anotei aqui, deixa eu pegar minha colinha, é o seguinte, nem todo problema é para nos matar, né? A maioria são para quê? Para que a gente reflita e chegue ao lugar onde Deus quer que nós chegamos. Nem todo problema é para a nossa morte. Nem todo problema é para que a gente chegue à morte. Muitas vezes o Senhor permite, né? Não que o Senhor permite, que é falar que o Senhor permite que a gente passe, não é, mas muitas vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que é para que a gente possa chegar onde Ele quer que a gente chegue. O filho pródigo saiu, ele pegou toda a herança dele, e ele foi, e ele gastou, e ele, né, fez o que ele queria, e chegou num determinado momento que ele relembrou, por causa da fome, por causa do jeito como ele estava vivendo, de como era a vida dele lá com o pai dele. Aqui é o Senhor mostrando para ele que ele tinha um lugar que era ao lado do pai dele, que era ao lado do Senhor. E muitas vezes acontece isso na nossa vida também. Quantas vezes nós vivemos por aí, fazendo coisas, correndo para cima e para baixo, e a gente esquece que o Senhor sempre está aqui do nosso lado, esperando que a gente se achegue até Ele. Quantas vezes nós esquecemos que o Senhor só espera da gente que a gente chegue diante dEle e fale, Senhor, eu estou aqui. Eu não sei mais o que fazer com esse problema. Eu já tentei daqui, eu já tentei de lá, e aqui eu não consigo resolver. E muitas vezes o que a gente precisa fazer? Entregar na mão do Senhor esse problema e pronto. E deixar que Ele resolva. Porque se tem alguém que pode resolver os nossos problemas, esse é o Senhor. Nós podemos até achar que resolvemos o problema, mas nós muitas vezes não resolvemos. Quando eu falo lá, o pastor Léo está aí, ele vai conhecer um pouco das ferramentas. Quando a gente fala lá dos 5 porquês e chegar na causa raiz de um problema, a gente chega na causa da raiz para eliminar aquele problema.
Quando nós não conseguimos chegar na causa raiz, o que ele acontece, pastor Léo? Ele volta a acontecer. Se você não chegar à causa raiz de um problema, saber onde exatamente é o problema e resolvê-lo, ele volta a acontecer. Por isso que muitas vezes nós estamos na nossa vida correndo e muitas vezes nós achamos, não, isso aqui eu já resolvi na minha vida, isso está resolvido. Mas muitas vezes nós não colocamos diante do Senhor. Muitas vezes nós não entregamos para o Senhor esse problema. Nós fomos lá com a nossa própria força e achamos que o quê? Nós resolvemos o problema. E aí, passa um tempo e a gente se vê o quê? Cometendo o mesmo problema, ou o mesmo erro. Por quê? Porque nós não chegamos à causa raiz desse problema. Ou o quê? Nós não entregamos na mão daquele que pode resolver esse problema para nós. O Senhor sempre vai nos usar, e às vezes vão acontecer coisas na nossa vida, para que a gente chegue onde Ele quer que a gente chegue. Talvez se o filho pródigo não tivesse saído, gastado todo o dinheiro do pai, talvez ele nunca tivesse esse arrependimento que ele teve. Chegou uma hora que bateu o arrependimento dele. Ele se arrependeu, ele falou, eu estou aqui, eu poderia estar na casa do meu pai. Eu poderia estar diante dele. Eu poderia estar lá, simplesmente, como um empregado, e eu estaria melhor. Então, ele se arrependeu do problema dele. Por isso que ele foi ao encontro de quem? Do pai. Por isso que muitas vezes nós temos que reconhecer, nós temos que nos arrepender e chegar diante do Senhor e estar aqui, Senhor. Esse é o meu problema. Eu pequei, eu errei, eu não sou digno, mas eu entrego a Ti, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer que aconteça. E diante disso, o que acontece? A gente sabe o que acontece quando ele chega diante do Pai e entrega ao Pai e fala com o Pai tudo o que aconteceu enquanto ele está arrependido. Certo? Nós temos também uma outra situação aqui. Que muitas vezes, quando acontece o problema, o caminho não é questionar, né? E sim questionar a nós mesmos, para que a gente consiga chegar nessa causa raiz do problema. Porque ele poderia, na situação que ele estava, ficar somente questionando, murmurando, né? Poderia ficar questionando o tempo todo e ele não chegaria, mas ele se questionou, mas ele foi o quê? Atrás de solucionar o problema dele, mesmo que seja o quê? Mesmo que seja para eu ser um empregado do meu pai, eu vou voltar para lá, certo? E muitas vezes nós ficamos só o quê? Questionando, murmurando, e nós não entregamos diante do Senhor aquilo que a gente tem de problema, né? Se a gente parar e pensar, o povo quando saiu do Egito ficou quanto tempo andando no deserto? 40 anos, não foi? E esses 40 anos, o que aconteceu? O que eles faziam com mais frequência? Murmuravam. Eles murmuravam o tempo todo, porque vinha o maná, mas o maná não era bom, a gente está cansado desse maná, e o Senhor à noite fazia era muito frio, tinha fogo, de dia tinha sombra, e vinha o maná todo dia, e eles estavam lá o tempo todo, o quê? Questionando e murmurando. E demoraram, quantos anos? 40 anos, chegaram todos até lá? Não. Então, o que nós não podemos, diante do Senhor, é ficar o tempo todo murmurando, quando nós temos um problema. Somente murmurando. Senhor, não está bom minha vida. Senhor, isso não está legal. Senhor, eu não consigo mais. É claro, existem problemas na nossa vida que vão nos levar a questionar, isso é comum.
Mas o que nós não podemos, o que nós não devemos é ficar somente na questão da murmuração, do questionamento. Nós precisamos entregar ao Senhor e confiar que Ele vai fazer aquilo que Ele quer. Não aquilo que nós queremos. Né? Então é importante que o caminho não é somente questionar, mas sim entregar, questionar a nós mesmos, né? Porque muitas vezes nós questionamos o Senhor, não é? Ah, Senhor, mas por que está acontecendo isso comigo? Ah, Senhor, mas você não está provendo aquilo que eu preciso? Ah, Senhor, mas eu estou há tanto tempo passando por problema e o Senhor não faz, e o Senhor não muda. Ah, Senhor, mas eu já fui ali, já fui lá, eu já fui naquela igreja que é do fogo, eu já fui naquela igreja que é mais tradicional, eu já fui aqui, já fui ali, e o Senhor não resolve o meu problema? E muitas vezes o que a gente precisa é questionar quem? Nós mesmos. O que eu estou fazendo de errado? Ô Senhor, eu estou aqui diante de Ti para dizer, eu pequei contra Ti, eu não sou digno da Tua presença, mas eu estou aqui. E é isso que vai fazer com que a gente consiga solucionar, a gente não, né? Que o Senhor solucione nossos problemas. Uma coisa que a gente precisa entender também, e eu anotei aqui, que problemas são oportunidades de Deus para a nossa conversão. Muitas vezes o problema acontece na nossa vida para que a gente possa realmente se converter. Porque muitas vezes nós aceitamos o Senhor, muitas vezes nós estamos diante do Senhor, nós estamos na igreja, nós participamos, nós vemos no culto, nós participamos de tudo, mas muitas vezes nós não estamos totalmente convertidos na presença do Senhor. E às vezes alguns problemas acontecem para que possa gerar conversão em nossas vidas. E isso é extremamente importante. Se nós pegarmos aqui, até mesmo na palavra, quando a gente vai falar do filho mais velho, quando ele volta do campo, que ele percebe que o pai dele está fazendo festa e que é para o irmão mais novo, o que ele faz? Ele murmura contra o pai, não é? Ele questiona o pai. Fala, eu estou aqui com o Senhor o tempo todo aqui, cuidei, não transgredi, não fui para o mundo, não fui para o pecado, e o Senhor nunca me deu nada. Nunca me deu um cabrito para eu poder comemorar com os meus amigos, nunca me deu uma túnica, nunca me deu uma sandália. O que ele faz? Ele questiona, ele murmura, mesmo sabendo que tudo que tem do pai é dele. E o pai fala isso para ele, né? Fala lá, lá no 31, filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. O pai está dizendo, a intimidade que nós temos, a relação que nós temos, nos leva que tudo que é meu é teu. E muitas vezes nós estamos diante do Senhor e nós questionamos. Ah, mas por que não acontece? E o Senhor está falando para você hoje, filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Tudo que o Senhor tem, Ele quer dar para nós. E o que o Senhor tem? O Senhor tem problema para nos dar? Jamais. O que Ele tem para dar para nós? Amor, uma vida digna, né? O Senhor só tem coisas boas para nos entregar. Mas muitas vezes nós ficamos o quê?
Senhor, o que é bom, o que é bom para o Senhor, muitas vezes nós falamos para nós não serve. Nós queremos o quê? O que eu acho que é bom para mim. Então, nessa manhã, com essa parábola, o Senhor vai nos ensinar algumas coisas. Que diante dos problemas, nós precisamos o quê? Enfrentá-los. Nós precisamos chegar à causa raiz desse problema. Mas como que nós chegamos à causa raiz? Entregando para quem? Para o Senhor. Não por nós mesmos. Porque se for por nós mesmos, com certeza vai se repetir. Então nós temos que fazer o quê? Entregar na mão do Senhor. Nós aprendemos que nós não podemos o quê? Ficar o tempo todo o quê? Questionando o Senhor e murmurando. Nós temos que nos achegar a Ele. Nós temos que entender que o Senhor já está conosco, que tudo que é dele é nosso. E tudo, não no sentido da riqueza, não no sentido só daquilo que a gente quer, as melhores coisas, mas tudo que é do Senhor é nosso, e o Senhor só tem coisas boas para nós. Por mais que aos nossos olhos pareçam que não são boas, mas o Senhor só tem coisas boas para nossas vidas. Então nós temos que entender que o Senhor está conosco o tempo todo. Entender que muitas vezes os problemas que acontecem na nossa vida são para nossa conversão, são para nós sermos melhores. É o Senhor querendo que a gente melhore. Ó, João, você precisa melhorar nisso. Está vendo aí o problema acontecendo? Se achega a mim. Chega perto, entrega para mim que eu vou te ajudar a resolver esse problema. É isso que o Senhor quer fazer o tempo todo. Ele quer se achegar a gente para que a gente resolva os nossos problemas, que muitas vezes são muitos, não são? Não é? Mas a gente precisa entregar no Senhor